Libertadores 2023, tem time brasileiro que já tá dando ruim, já tá na beira da eliminação, tem time brasileiro que já praticamente garantiu classificação para as oitavas de final. Bora ver quem tá bem, quem tá mal entre os times brasileiros nessa Libertadores, depois que a gente completou a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Então vambora, mete marcha, vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, o meu nome é Diogo e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual você. Estamos quase chegando na meta de 350 inscritos. Se você tá caindo agora aqui no canal, tá me conhecendo agora, se inscreve para reforçar o nosso time e para ficar muito bem informado sobre futebol. Seja muito bem-vindo. A Copa Libertadores 2023, chegou ao fim da sua terceira rodada na fase de grupos ontem. Foi quinta-feira, dia 4 de maio, que a Libertadores chegou na metade da sua fase de grupos. Só restam mais 3 jogos e tem time brasileiro já em situação complicada. Bora passar grupo por grupo de brasileiro aqui. Lembrando que se você quiser assistir só a análise do seu grupo, do grupo do seu time, é só você ir aqui na descrição do vídeo. Lá tem o tempo onde eu começo a falar sobre o seu time. É só você clicar naquele tempinho ali que já vai direto para o momento do vídeo onde eu estou falando sobre o seu time. Vamos começar pelo grupo A, grupo que tem o Flamengo como grande representante brasileiro. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo foi até a Argentina enfrentar o Racing, time de tradição, time argentino, difícil demais. Era um dos únicos 2 clubes dessa Libertadores que ainda estava 100%. O outro é o Fluminense, né, que ganhou os 3 jogos. E o Flamengo conseguiu sair com um empate por 1-1. Dadas as circunstâncias ali da partida, foi um bom resultado. Nesse jogo do Flamengo teve de tudo. Um jogador do Racing foi expulso no primeiro tempo. Aí da falta que gerou a expulsão, o Flamengo fez uma jogada ensaiada, Gabigol acertou uma canelada no ângulo, mas o gol foi bonito. E aí o Gabigol se tornou, olha a lista aí, ó, se tornou o brasileiro com mais gols na história da Libertadores. Baita marca pro Gabigol. Mas lá no segundo tempo, o Wesley, lateral da base do Flamengo, foi expulso. Ele que já tinha feito um pênalti contra o Botafogo, o moleque é novo, tá aprendendo mesmo, ele foi expulso. E na falta, igual no gol do Flamengo, na falta que gerou a expulsão, o Oroz bateu e acertou no ângulo um golaço. Eu achei que dava pro Santos pular naquela bola, mas ele fez um golpe de vista, não pegou, bola no ângulo, 1-1. Na terça-feira, no Nublense, no outro jogo do grupo, recebeu o Alcas, venceu a primeira partida na história da Libertadores do Nublense. E aí embolou mais ainda esse grupo do Flamengo. A situação é a seguinte: o Racing segue líder do grupo com 7 pontos. Flamengo está em segundo, agora está com 4 pontos, seguido de Alcas e Nublense, cada um deles com 3 pontos. Na próxima rodada, o Flamengo vai sair para enfrentar o Nublense. É um jogo fora de casa, lá no Chile. O Flamengo precisa pontuar nesse jogo se quiser pensar em classificação. O Flamengo não pode pensar em perder esse jogo, assim como não podia pensar em perder esse jogo contra o Racing. Um empate deixa o Flamengo ali bem posicionado na briga por vaga. Uma vitória deixa o Flamengo ainda sonhando com a primeira posição do grupo, para se livrar ali de decidir fora as oitavas de final, para pegar um time teoricamente mais tranquilo nas oitavas também. Então esse jogo vai ser mais um jogo importante para o Flamengo tem que ir com tudo. Chegamos agora no grupo B, tem o Internacional de Porto Alegre, é o brasileiro nesse grupo. O Inter nessa rodada recebeu o Nacional do Uruguai, foi Internacional versus Nacional. Saiu de campo com gostinho de derrota o Inter, porque estava vencendo o jogo até os 45 do segundo tempo por 2-1. Tomou o empate e viu a chance de assumir a ponta do grupo e escorrer pelas mãos. Uma sensação horrível para o torcedor do Inter, para os jogadores. No outro jogo do grupo, o Independiente Medellín da Colômbia venceu em casa o saco de pancadas do grupo, né, que é o Metropolitanos da Venezuela, e entrou de vez na briga por vaga nesse grupo. O Inter agora sai para jogar 2 jogos seguidos fora de casa, então o Inter precisa ter atenção nesse grupo, é um grupo equilibrado. O Nacional do Uruguai está na liderança com 7 pontos, seguido do Inter, que está em segundo com 5. O Medellín está com 4 e o Metropolitanos perdeu de geral, está zerado. Próximo jogo do Inter é contra o Metropolitanos, é o saco de pancadas do grupo. O Inter precisa vencer esse jogo lá na Venezuela. Aqui no Brasil, o Inter já venceu no sufoco, no último minuto. O Metropolitanos não pode deixar escapar ponto lá fora, porque geral vai ganhar. Do Metropolitano já está ganhando. Então um resultado diferente de vitória vai deixar o Inter numa posição difícil. Chegamos agora no grupo C, grupo que tem o Palmeiras, outro favorito da Libertadores, e o Palmeiras venceu bem.
O Barcelona de Guayaquil, fora de casa, lá no Equador, por 2-0, afastou bem a chance de uma zebra, né, de o Palmeiras ser eliminado na fase de grupos. O time do Abel conseguiu vencer esse jogo. Foi um jogo em que o Gustavo Gomes fez mais um gol de cabeça, né? O Palmeiras tem essa bola muito forte de cabeça, está fazendo praticamente a maioria dos pontos do Palmeiras nessa Libertadores. O outro jogo do grupo que foi uma surpresa para mim, o Bolívar, que é um time do grupo City, né? Mas é um time que a gente está acostumado a ver vencer só jogando na altitude, foi jogar fora contra o Cerro Porteño, um time de tradição do Paraguai, e aplicou um 4-0 lá no Paraguai. Saiu com moral desse jogo. A tabela então agora ficou com Bolívar em primeiro. Bolívar que já tinha vencido o Palmeiras na primeira rodada. Eles estão em primeiro pelo saldo de gols. São 6 pontos, empatado com o Palmeiras, que é o segundo. Barcelona e Cerro vem terceiro e quarto, empatados os dois com 3 pontos. O grupo segue ali embolado, mas já me parece que tá se encaminhando para uma definição ali entre Palmeiras e Bolívar pela primeira vaga. Acredito que o Palmeiras vai ficar em primeiro, porque ele ainda pega o Bolívar em casa no segundo turno da fase de grupos. Mas o Palmeiras tem 2 dos 3 jogos restantes em casa, deve garantir essa vaga. Ganha esses jogos aí, o Palmeiras já está garantido. Mas o próximo jogo é o último fora de casa, vai ser contra o Cerro lá no Paraguai. Dá para o Palmeiras vencer esse jogo também, ainda mais que o Cerro acabou de tomar uma sacolada do Bolívar, né? E eu sou mais Palmeiras. Então, esse grupo aí, dá para dizer que o Palmeiras, com essa vitória fora de casa, ficou mais tranquilo. Agora a gente vai falar do grupo D, o chamado Grupo da Morte, né? Muitas pessoas chamam esse grupo de Grupo da Morte dessa Libertadores. É o grupo do meu Flusão, mas esse grupo aí tá sendo difícil mesmo, é para quem enfrenta o Fluminense, cara. O Fluminense é o brasileiro em melhor condição até esse momento na Libertadores. Não só brasileiro, né? É o melhor time da Libertadores em aproveitamento, o único que ganhou os 3 jogos que disputou. E o último foi uma goleada histórica para cima do River Plate no Maracanã. Mais de 60 mil torcedores, um hat-trick do Cano, uma máquina de fazer gol. 2 gols do Arias, mais uma assistência. 5-1 para cima do River Plate, aplicou a maior goleada da história do River Plate em competições internacionais. Impressionante mesmo o que o Fluminense vem jogando. Está praticamente classificado para a próxima fase já. Uma vitória, talvez até um empate já classifique o Fluminense. Então o Fluminense ainda sai para jogar fora contra River e The Strongest lá na altitude, e a última rodada é contra o Sporting Cristal. Então o Fluminense é o que está mais tranquilo, está navegando em águas tranquilas. Talvez até poupe em alguns jogos da Libertadores, vamos ver mais para frente. O calendário do Fluminense está apertado. No outro jogo do grupo, o Sporting Cristal venceu o The Strongest lá no Peru, se colocou outra vez numa disputa pela segunda posição do grupo, e o grupo do Fluminense está embolado pela segunda posição. O Fluminense está em primeiro com 9 pontos, único 100% da Libertadores. O River Plate está em último colocado, isso mesmo, o River está em último. Quem está em segundo é o The Strongest, ele está em segundo pelo saldo de gols. Mas assim, o River está em último, mas está empatado com o terceiro e com o segundo, né? O que está ali fazendo a diferença é o saldo de gols. Então Fluminense com 9, The Strongest com 3 em segundo. Aí vem Sporting Cristal em terceiro também com 3 e o River em último também com 3, mas com saldo de gols horrível. Essa goleada para o Fluminense aí fez total diferença na classificação do grupo. O River precisa abrir o olho, hein? Na próxima rodada o Fluminense vai jogar lá na altitude de La Paz, 3.600 metros, contra o The Strongest, um jogo desgastante demais, tanto pela viagem quanto pelas condições de jogo em altitude, né? Vamos ver, será que a altitude vai conseguir parar esse time do Fluminense? Vamos acompanhar isso aqui. Mas agora bora falar do grupo E. A gente saiu do grupo com um brasileiro em melhor condição para o grupo que tem um brasileiro em pior situação, né? Essa rodada deu ruim demais para o Corinthians. Acabou de contratar o Luxemburgo, que aliás, cara, torcida do Corinthians, eu não sei o que essa diretoria tem na cabeça, só tá contratando mal os treinadores desse ano, cara. Primeiro um técnico sem experiência, né, que era o Lázaro. Depois um cheio de problema, um monte de turbulência, levou crise pra dentro do Corinthians, que foi o Cuca. Agora contrata um cara que tava praticamente aposentado, né. Pô, o Lucha conhecimento ele tem, ele sabe muito de futebol, ninguém discute isso, mas o cara, porra, tá saindo de um tempo de inatividade muito grande. Vamos acompanhar também essa situação do Corinthians com o Luxemburgo, ver se dá certo. Mas o fato é que perdeu mais um jogo. Nada que o Lucha pudesse fazer mesmo. Ele acabou de chegar, treinou um dia. A culpa não foi dele. O Corinthians jogou mal outra vez. Só o Roger Guedes salvou mais uma vez. O Roger Guedes vem sendo o melhor jogador do Corinthians nessa temporada. Tem tentado carregar o time nas costas.
Mas o Maicon, que vem mal nessa temporada, entregou um gol ali, tentou fazer um recuo estranho, sobrou para o atacante do Independente Del Valle e o Corinthians tomou o segundo gol, perdeu em casa por 2-1, em plena Neoquímica Arena, lotada. Já no outro jogo do grupo, para sorte do Corinthians isso aqui, tá? Corintiano tem que comemorar isso aqui. O Argentino Júnior empatou fora de casa com o Liverpool do Uruguai. Não se distanciou muito do resto dos times, né? O Liverpool, que é o sacola de pancadas, o Corinthians já ganhou fora do Liverpool por 3-0. E a tabela ficou assim. Argentino Júnior na liderança com 7 pontos, seguido de Del Valle com 6. O Corinthians está em terceiro com 3 pontos. E o Liverpool conseguiu seu primeiro pontinho na Libertadores, está com 1 ponto. O próximo jogo do Corinthians. O Corinthians não pode mais pensar em perder ponto de jeito nenhum nessa Libertadores. Só pode pensar em vitória. Próximo jogo vai pegar o Argentino Júnior, que é o líder da chave lá na Argentina. E tem que vencer, meu irmão. Empate não é bom resultado aqui. É bom para os argentinos. O Corinthians precisa vencer. Tem que ir para mostrar a força do Corinthians e vencer esse jogo para se recolocar na briga por uma vaga nesse grupo. A gente agora vai pular o grupo F, que finalmente não tem um brasileiro, e vamos cair direto no grupo G, que para compensar tem 2 brasileiros, né? É o grupo do Atlético Paranaense e o grupo do Atlético Mineiro, o grupo dos Atléticos. O Atlético Mineiro jogou antes nessa rodada, jogou na quarta, teve uma certa dificuldade ali no primeiro tempo, Hulk perdeu um pênalti, mas no segundo tempo finalmente o Galo meteu 2 gols, 2 gols do Igor Gomes, que é ex-São Paulo, Igor Gomes, brilhou nessa partida, conseguiu vencer o Alianza Lima do Peru, carimbou os 3 primeiros pontos do Galo nessa Libertadores. O Atlético Paranaense jogou na quinta, saiu para enfrentar o Libertad lá no Paraguai e conseguiu vencer um jogo difícil por 2-1 de virada. Foi um bom jogo do Furacão. Viu ali o seu bom goleiro Bento, né? O Bento é um bom goleiro, mas ele falhou na saída de bola no primeiro gol, no único gol do Libertad. Mas no segundo tempo ali o Rômulo e o Alex Santana viraram para o Furacão. Vitória importantíssima, tranquilizou demais o Atlético Paranaense, que agora está numa posição muito boa para a classificação. A situação ficou dessa forma. O Atlético Paranaense, que é o cabeça de chave desse grupo, né? Então não surpreende tanto o Furacão estar nessa posição. Está em primeiro com 7 pontos, seguido de Alianza Lima com 4. Esse sim surpreende. O Atlético Mineiro, que reviveu no grupo, está em terceiro com 3, empatado com o Libertad, que está em último colocado com os mesmos 3 pontos do Galo. Na próxima rodada, o Galo recebe o Furacão em casa, é brasileiro contra brasileiro. Para o Galo é imprescindível uma vitória nesse jogo dentro de casa, se quiser brigar por vaga nas oitavas. Não pode pensar em perder ponto em casa mais o Atlético. Já perdeu o primeiro jogo para o Libertad, não pode mais dar esse mole. Tem que vencer se quiser se classificar. Já o Furacão vai para esse jogo pensando num empate como um bom resultado. Já encaminharia bem a classificação do Furacão. Mas uma vitória do Furacão nesse jogo aí em Minas praticamente garante o primeiro lugar do grupo para o Furacão. Vamos ver como é que vai acontecer esse jogo aí entre os brasileiros, mais um jogão na Libertadores. A fase de grupos da Libertadores está entrando na sua reta final. Vão acompanhar tudo aqui no canal, então para você não perder nada, se inscreve aí, vem pro nosso time, deixa seu like para me dar aquela força. Comenta aí quem você acha que vai ficar de fora dessas oitavas, hein? Tu acha que vai ter brasileiro eliminado? Eu quero saber aqui o que vocês estão achando. Então até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!